Aí. Agora tá gravando, turma. Então, vocês estão vendo aí na tela um sinalzinho aí que tá gravando, né? Eu tô vendo aqui. Tá, dá para ver, né? Tá. Uhum. Então, vamos lá. Mas, beleza. Turma, qualquer coisa, então, vou começar a explicar aqui. Não precisa ser história de levantar a mão, não, tá? Abre o microfone e fala, pergunta o que quiser perguntar. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Apostila 6, capítulo 30, revisão, primeiro colegial. Então, a gente vai para o exercício 3 agora, que vai falar sobre função quadrática. Então, vamos relembrar algumas coisas de função quadrática, né? Ou também conhecida como função do segundo grau, tá? Então, é aquela história, né? F de x ou y, tanto faz, tá? Ela é desse tipo aqui, né? Ó, ax2 mais bx mais c, certo? O gráfico dela é uma curva chamada parábola, e ela tem algumas configurações. Então, pode ter a concavidade voltada para cima, voltada para baixo, e etc. Né? Então, seria assim, ó. Esse número A aqui, que fica junto com o x2, se ele for um número positivo, maior que zero, né? Deixa eu pôr um positivo aqui, porque tem corintiano assistindo a aula, então, positivo. A maior do que zero significa positivo, viu? Então, se ele é positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Se esse número é menor do que zero é negativo, viu? Menor do que zero. Então, ela significa que a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Outro detalhe que aparece aí, então se você tirar o y, né, ó, colocar igual a zero aqui, vira uma equação de segundo grau, tá vendo? Tá? Quando vira equação de segundo grau, então a gente consegue resolver pela fórmula do Bhaskara. E aí pode ser que a gente encontre duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Isso vai depender do tal do delta, né? Então seria assim. Se o delta é um número positivo, maior do que zero, tá vendo? Positivo, então significa que a gente vai achar duas raízes reais e distintas, ou seja, uma diferente da outra. Então, a gente vai ter a parábola cortando o eixo x em dois pontos, com a boca para cima ou com a boca para baixo, tá vendo? Corta em dois pontos, tá? Se o delta, por acaso, dá zero, então as duas raízes são reais e iguais, elas têm o mesmo resultado. Acontece isso assim, né? Ó, se for boca para cima, aqui é o x1, aqui vamos supor, ó, seria x1, x2, tá? x1, x2. Nesse caso, o x1 é igual ao x2. Pode ser também assim, né? Boca virada para baixo, tá? Um ponto só. x1 igual a x2, certo? E por final, se o delta é um número negativo, então é quando a gente não consegue achar o valor do x, tá certo? Não tem raízes reais, né? Então, não tem raízes reais. Então, é aquele caso que a parábola não encosta no eixo x, assim ou assado, certo? Então, não tem x1, x2, não dá para achar, né? Então, a gente consegue juntar tudo isso daqui, fazendo um quadrinho aí para relembrar cada situação, tá? Meninos e meninas e etc. Alguém de vocês quer dar o print? Sim ou não? Fica à vontade, eu espero um pouquinho. Ô, senhor, acho que nem precisa, porque você vai postar depois, né? Só que às vezes, para você achar a página que você quer, Júlia, você tem que ficar indo no vídeo para frente e para trás. Aí vocês é que sabem, turma. O print, na verdade, não é para mim que vocês tiram, tá?
Porque eu tenho essas folhas guardadas aqui comigo, eu posso olhar a hora que eu quiser, mas o print seria... Eu vou tirar, peraí. Você que sabe, se vocês acham que dá para ver na gravação depois, não tem problema, tá, pessoal? Fica à vontade. Ah, por mim poderia ser pela gravação. Pode ser, você que Eu vou sabe. tirar pra ficar mais prático, depois coloco no grupo. Beleza, vocês que sabem, tá? Não tem problema nenhum. Pronto, pode passar. Tá. Então, nós vamos pegar essas informações todas e vamos juntar aqui numa tabela, né? Ah, outra coisa, a folha tá dando para ver inteira aí, que eu tive que mexer na câmera. Tá. Tá bom, então. Então, a tabela seria assim, né? Ó, a gente ia colocar aqui A maior do que zero, A menor do que zero, tá? Aqui seria delta positivo, delta igual a zero e delta menor do que zero. Então, nessas três aqui, ó, que o A é maior do que zero, todas elas vão ter a concavidade voltada para cima. Certo ou não? Aqui, como o delta é maior do que zero, então ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Aqui, como o delta é igual a zero, ela corta o eixo x num ponto só. E aqui, como o delta é menor do que zero, ela não encosta no eixo x, certo? Agora aqui é tudo a mesma coisa, só que com a concavidade voltada para baixo, né? Então, assim, assim e assim, certo? Então aqui corta em 2 pontos, né? Porque delta é maior que zero e A menor do que zero, certo? Então, x1, opa, pode ser o contrário, não tem problema, tá? Aqui, um único ponto. E aqui não encosta no eixo x porque o delta é negativo. Então, essas são as possíveis formas que a gente tem da função quadrática, tá? Pode passar. Tá, falou, Júlia. Valeu, obrigado. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos coeficientes, né? Então, você tem lá ax2 mais bx mais c. Então, a gente já falou do coeficiente A, que serve para mostrar se a parábola tem a concavidade para cima ou para baixo, certo ou não? Bom, o coeficiente C também é bastante importante, né? Ele mostra aonde... Calma aí, pessoal. Cadê o Luigi? Apareceu aí. Ele pediu permissão, já aparece. Então, o coeficiente C, ele também é importante, porque ele... Então, deixa eu só marcar aqui, ó. Opa, bati a mão aqui. Se estiver fora, vocês me falam. Então, A, né? O que ele mostra? Ele mostra a concavidade da parábola. Então, concavidade é boca para cima ou boca para baixo. O C, ele também é importante, ó. Ele mostra onde a parábola corta o eixo Y, certo? Então, você tem lá, né, os dois eixos, eixo X e eixo Y. Então, se, vamos supor que a parábola tenha concavidade voltada para cima, assim, ó, e ainda tenha duas raízes e tal, esse ponto aqui é o C. Então, se lá na equação, lá na função tiver escrito assim, C igual a 8, então significa que ela vai cortar no número 8, tá? Então, esse número aqui já é direto, a gente já sabe direto onde que ela corta o eixo Y, ok? Então, por exemplo, né, ó, exemplo. Vou pegar uma parábola bem facinho aqui, ó. x2 menos 5x mais 6, tá vendo?
Então, se a gente igualar isso aqui a zero, dá para tentar achar as raízes dela, tá? Vamos lá. x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Aí faz o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, vai dar 25 menos 24, que dá 1. Aí, isso aqui é o Bhaskara, tá? Menos b, então fica 5 positivo, raiz de 1, 1, 2 vezes 1 é 2. E as duas raízes serão essas, ó, 6 por 2 dá 3, e 5 menos 1, 4, 4 por 2 é 2. Então, basicamente, com isso aqui, a gente já consegue quase achar o gráfico dela 100%. Quer ver? Ó? X e Y, né? Então, eu sei que ela corta o eixo X no ponto 2 e 3, e sei que ela corta o eixo Y no 6. Então, ela seria assim, ó. Aqui é o número 6, que é o último cara lá. Aqui seria o 2 e aqui seria o 3, certo? Então, você vê que praticamente já tem o gráfico dela pronto, tá? Com essas informações, né? E aí, o que a gente vai ver agora é esse pontinho de baixo aqui, chamado de vértice, na próxima folha, tá? Pode ver aí, Júlia, se vai dar Já certo. tirei. Já tirou? Sim. Tá. Bom, lembra, né? Qualquer dúvida, pergunta, hein? Não precisa nem erguer a mãozinha, nada de mãozinha aí, já vai falando já, tá? Bom, outro item que nós vamos ver é o vértice. Então, o vértice da parábola, né, é aquele ponto onde ela inverte a curvatura. Então, seria esse daqui, ó. Esse é o vértice. Pode ser com a parábola de boca para cima ou boca para baixo, tanto faz, tá? Ó. Aí tem uma fórmula, né? Se a parábola é assim, ó, ax2 mais bx mais c, então esse ponto aqui, né? Todo ponto do plano ele é formado por dois números, certo? Então, x do vértice, y do vértice. X do vértice, y do vértice, tá? Então, sempre qualquer ponto do plano tem que ter dois números para identificar ele. O x do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a, tá vendo? E o y do vértice pode ser calculado de duas maneiras, de várias maneiras. Uma delas é através dessa fórmula, menos delta sobre 4a. Então, juntando os dois, né, a gente forma as coordenadas do vértice. Menos b sobre 2a, que é a abscissa dele, né, que é o do eixo x, e menos delta sobre 4a, que é a ordenada, que é do eixo y, tá vendo? Ok? Mas, quando a gente... Então, é claro que é mais fácil calcular o x do vértice, que é só o b e o a que usa, não tem que calcular o delta e tal. Então, quando a gente calcula o x do vértice, o y do vértice também pode ser calculado assim. Você pega o resultado dessa fração aqui, quanto deu esse número, e coloca no lugar do x, faz a conta, e aí a gente consegue achar o y do vértice. Isso é uma outra maneira, tá? A terceira maneira de achar uma outra maneira de achar o x do vértice é essa daqui, né? Então, tem essa fórmula, mas o x do vértice também pode ser encontrado assim, ó. Se por acaso a parábola tiver x1 e x2, olha que coisa interessante, ó. x1 e x2, tá? Aqui também. x1 e x2. Se tiver, né, que nem todas têm, que a gente viu que tem umas que tem, a gente viu todos esses casos, né, tem umas que tem um ponto só, tem umas que nem tem, tá? Ó.
Quando ela tem o x1 e x2, o x do vértice também pode ser achado assim, ó. Você soma o x1 com o x2 e divide por 2. Então, é uma alternativa para você achar o x do vértice. Sempre é o número que fica bem na metade, tá vendo? Ó? Fica bem no meio, né? Se por acaso a parábola for assim, ó, desse tipo, que corta num ponto só, então aqui acontece a igualdade entre as três coisas. As duas raízes são iguais e isso também é igual ao x do vértice, tá? Agora, quando a parábola é desse jeito, aí não tem como, aí tem que fazer esse daqui. Menos b sobre 2a, que é facinho pra caramba, tá? Não tem problema nenhum, né? Tudo bem, pessoal? Já tirei. Já. Agora, então, a gente vai fazer... Que bom. Qualquer coisa, pergunta. A gente vai fazer um exemplo agora disso aqui, tá? Um exemplo numérico, né? Porque, já viu, corintiano tem dificuldade, não sabe como é que é, né? Então, vamos lá. Exemplo. Determine as coordenadas do vértice. Então, letra A, vamos pegar um... Deixa eu achar uma parábola aqui, calma. Vou achar uma garota aqui. Só um minuto, pessoal. Essa daqui, ó. Y igual... É que eu quero pegar um número bem bacana, que não dá fração e tal, para... Beleza, vamos lá. x2 menos 4x mais 3. Então, tá aqui a parábola, e ele quer que a gente ache as coordenadas do vértice. Bom, então tá. Então, observando aqui a parábola, né, a gente vê que o A vale 1, o A é o número que acompanha o x ao quadrado. O B vale menos 4 e o C vale 3. Então, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a, certo? Então, o menos faz parte da fórmula, o b é menos 4 e 2 vezes o a. Então, aqui vai dar 4 positivo dividido por 2, 2. Esse é o x do vértice. O y do vértice, você pode calcular assim, ó, através da fórmula, menos delta sobre 4a. Então, observa, ó. Vou colocar o menos aqui, abre parênteses, aí é o delta normal que a gente conhece mesmo, tá? Ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes A. Então, vamos lá. Deixa esse menos de fora por enquanto. Aqui dá 16 menos 12, tá certo? 16 positivo, hein? Porque quando está elevado ao quadrado fica positivo. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12, né? E 4 vezes 1 aqui é 4. Então, tenho 16 e devo 12, fica 4, certo? Com esse sinal de menos, então vai dar menos 1. Aí, então, com esses dois aqui, já dá para escrever, ó, que o vértice é o ponto 2 e menos 1. Outra forma, né, de calcular o y do vértice seria assim. Como a gente já encontrou o x do vértice, você pega esse 2 e coloca aqui e faz a conta. Vai dar o mesmo resultado, quer ver? Se não der, é porque eu errei na conta. Vamos ver. Então, vamos pôr lá. 2 ao quadrado, 4 vezes 2 mais 3. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 8. 4 tira 8 dá menos 4. Olha lá, menos 1. Tá vendo? É a mesma coisa, tanto faz. Então, vê o que você acha mais fácil, desde que já calculou isso daqui, certo? Então, nota que se a gente for fazer o desenho
dessa parábola, né, mais ou menos, o desenho mais ou menos dela, né, então seria assim, ó. Então, a gente sabe que, como A é positiva, ela tem boca virada para cima. A gente sabe que ela corta o eixo Y no ponto 3 e que o bico dela, o vértice, né, vai ser aqui no 2 e no menos 1. Então, ela seria mais ou menos assim. Certo? Aqui é o número 3, né? E aqui é o 2 e menos 1, que são as coordenadas do vértice. Certo? E se o cara quer saber quem são esses dois aqui, ó? Moleza. Ó. Então, essas são as raízes, tá? Você vai pegar x2 menos 4x mais 3 e vai igualar a zero. Como a gente já calculou o delta, né? O delta deu 4, tá vendo? Porque esse menos aqui é fora, né? Então, você já sabe que o delta é 4. Ixi, espera aí que o meu sinal de igual aí ficou comprometido. Então, se a gente já sabe que o delta é 4, não precisa calcular de novo, tá? Então, x é menos b, né? Então, fica 4 positivo. Raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2. Então, vai dar 4 mais 2 é 6, dividido por 2, 3. 4 menos 2 é 2, dividido por 2, 1. Então, aqui vai ser o número 1 e aqui vai ser o número 3. Aí o gráfico ficou bem bacana, tá vendo? Certo? Esse é um exemplo aí, né, do vértice, né, e como é que ele ajuda para fazer o gráfico. Uma observação, só uma observação, né? Nota que aqui, aquela outra forma de achar o x do vértice, né, ó. Então, se a gente sabe as raízes, né, 1 e 3, então, o x do vértice é x1 mais x2 dividido por 2. Tá vendo? 4 dividido por 2, 2. Ó, 2. Ok? Então, é aquela outra forma de achar o x do vértice. Então, tem essas opções, entendeu? Manda ver, Júlia. Pronto. Bom, mais um item que a gente vai falar da função quadrática é máximos e mínimos, né? Que vocês estão no primeiro colegial, por enquanto, ainda não tem muita preocupação com isso, mas o vestibular gosta muito dessa história de máximos e mínimos, tá? Eles gostam de perguntar esse negócio aí pra gente. Então, máximos e mínimos. Na função quadrática. Então, máximo é o maior valor que a função atinge e mínimo é o menor valor que a função atinge, tá? Então, quando a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para cima, então, esse ponto aqui, ó, é o menor ponto que ela atinge. Então, o y do vértice, né, é o menor valor da função. Então, ele é chamado de mínimo da função, né? Tá? Então, o y do vértice é o mínimo, é o valor mínimo. E o x do vértice, né, seria chamado de ponto de mínimo, que é o valor do x que provoca a função ser mínimo possível, tá? Então, vamos marcar aqui, ó. Ponto de mínimo. Ok?
Então, e usa as mesmas fórmulas que a gente viu aqui, ó, nesse daqui, ó, x do vértice, y do vértice, mesma coisa, tá? A outra situação é o contrário, né? É quando a parábola tem a concavidade voltada para cima. Perdão, quando ela tem a concavidade voltada para baixo, acima, tá? Então, esse daqui, ó, seria o maior valor que a função assume. Então, o y do vértice aqui, né? Então, deixa eu escrever aqui. É o maior valor da função. Então, ele é o máximo da função, tá? Ok? É o máximo da função, é o valor máximo. E o x do vértice, que é o valor que x do vértice, que é o valor que provoca esse resultado, então ele é chamado de ponto de máximo. Ponto de máximo. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Eu já tirei print. Tirou? Beleza. Vamos lá. Bom, vamos ver se a gente consegue resolver o exercício 3, tá? Que está na página 440. Então, se vocês estão com a apostila aí, pega a danada aí. Página 440, exercício 3. Então, ele fala lá que a função f de x é quem? X ao quadrado mais 2. E dá o desenho lá, né? Deixa eu tentar fazer o desenho. Mais ou menos, né? Então, é uma parábola que não corta o eixo x, tá vendo, né? Ela passa aqui nesse ponto que chamou de B. Aí você vê que aqui forma um quadrado, né? A, B, C, D, é isso? E aqui forma outro quadrado maior. Deixa eu compridar o eixo x aqui. Que é P, M, D, M, tá? Meu quadrado ficou meio torto aqui, mas não liga não, tá bom? Então, usa a imaginação aí. E também vocês têm o desenho na apostila, né? Então, são dois quadrados aí, tal, né? Só tem esses números. E o que ele quer saber? Observe que B e P são pontos do gráfico. Então, aqui, ó, B e P pertencem a essa função, certo? Beleza. A, B, D e M são pontos dos eixos coordenados. A, B, D e M, então está em cima do eixo. E o N é um ponto qualquer aí. Aí ele quer saber, ó, desse modo, a área desse polígono aqui, ó. Então ele quer saber essa área mais essa. Então, vamos chamar assim, ó, a área da figura. São dois quadrados, né? É claro que essa área, a gente vai fazer assim, né, ó. Vai calcular a área do quadrado menor, que é o A, B, C, D, e vai somar com a área do quadrado maior, que é o P, D, M, N. Bom, para isso a gente tem que saber quanto é o lado do quadrado menor e quanto que é o lado do quadrado maior, tá? Então tá, quem vai ajudar a gente a achar esses números é a nossa amiga função aqui. Bom, então vamos com calma.
Esse ponto B aqui, se ele está em cima do eixo Y, então ele é formado por 0 e algum valor. Esse valor aqui, ó, não é bem onde a parábola está cortando o eixo Y, ó. E a gente sabe que esse número final aqui é onde ela corta o eixo Y, certo? Então, significa, né, que através desse número aqui, a gente vai conseguir saber que o ponto B é 0 e 2. Ou seja, que esse tamanho aqui mede 2. Como o exercício disse que A, B, C, D é um quadrado, então aqui também é 2. Então significa que a primeira área a gente já sabe, que é 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado. Agora eu preciso da segunda. Bom, então calma lá. Se essa distância aqui é 2, então significa que o ponto D também passou a ser conhecido, ó. É 2 e 0, porque ele está em cima do eixo X, né? Se aqui é 2, e eu substituir esse 2 na função, a gente consegue achar quem é o P, tá vendo? Certo? Então, o ponto P, né? Esse ponto P aqui, ele é assim, ó. Ele é 2 e alguma coisa, tá? Então, para eu descobrir essa alguma coisa, tá vendo? 2, né? Para eu descobrir essa alguma coisa, eu pego o número 2 e coloco lá na função. Então, eu vou calcular f de 2. Vai ficar 2 ao quadrado mais 2. Aqui vai dar 4, mais 2 vai ser 6. Então, aqui vai ser 6. Significa, então, que esse quadrado aqui maior, ó, tem lado 6. Então, aqui é 6, para cá também é 6. Então, aqui a área dele vai ser 6 ao quadrado. Beleza, né? Então, agora, ó, 4 mais 36, então a área da figura deu 40. Deixa eu apagar aqui que eu fiz um rabisco aqui que não devia. Aí. Então a área que ele pediu é 40. Aí não sei se é metro, quilômetro, centímetro quadrado, né? Sei lá, alguma coisa quadrada aí, porque a área sempre é alguma coisa quadrada, né? 40 é a letra D. Tudo tranquilo? Já tirei print. Tá. Alguma dúvida nesse exercício, meninos e meninas do meu Brasil varonil? Tranquilo. Tranquilo, né? Moleza, né? Fácil. Bom, vamos lá. Ó, o exercício 4 já é outro assunto, então a gente vai, antes de partir para o outro assunto, a gente vai lá nos exercícios contextualizados e a gente vai tentar resolver o exercício 6, tá? Que está... Ah, não é exercício 6, falei errado. O exercício 11, que está na página 441. Então, vou marcar aqui, ó. Página 441. Contextualizados, certo? 11. Que eu acho que ele tem a ver com função quadrática. Tá. Então, vamos lá. Tem um desenho aí, né, uma fotografia, e tem uma parábola aí nessa fotografia com a concavidade voltada para baixo, tá certo? Então, né, no exercício 11 tem lá uma parábola assim, né, ó. Dá para ver aí? Tá. Aí ele fala assim, ó, o morro onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre pode ser representado graficamente com algum prejuízo, ou seja, com alguma aproximação, em um sistema cartesiano por meio de uma função polinomial do segundo grau, ax2 mais bx mais c, com a base da montanha no eixo das abscissas, então aqui seria o eixo x, beleza. Para que fique mais adequada essa representação, então
que vai acontecer lá, né? Então, se a base da montanha está no eixo X, observa que tem x1 e tem x2, certo ou não? Se tem x1 diferente do x2, então significa que o delta é maior do que zero, concorda? Se a parábola tem a boca virada para baixo, então o a é menor do que zero, tá? Bom, o delta também é conhecido por b ao quadrado menos 4ac, né? Então vamos procurar a alternativa que tem essas duas coisas, ó. B ao quadrado menos 4ac menor do que zero. Não, desculpa, aqui eu escrevi certo, aqui eu escrevi errado. Espera aí que eu vou arrumar. Ei, Lara. Deixa secar aqui que eu vou pôr maior do que zero, tá? Então, ó, blá, 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 maior do que zero e A menor do que zero. Vê se vocês acham qual alternativa que dá certo isso daí. É a letra D? Acho que é, né? Ó, a letra D é A menor do que zero e B ao quadrado menos 4ac maior do que zero, que eu vou pôr maior aqui. Então, não tem conta, tá? É a letra D. Não dá print ainda não, Júlio. Deixa eu secar aqui que eu vou colocar o maior aqui, ó. Igual esse, tá? Espera aí. Daqui 2 horas seca. Seca rápido, tá? Rapidinho, 2 horas. Quem mandou eu errar, né? Eita, que coisa, viu? Vou pôr o dedo aqui, quem sabe? Meleca meu dedo. Seca, meu filho. Calma aí que eu vou dar uma baforada nele aqui que o bicho vai secar, quer ver? Só com o meu bafo já secou, já. Olha lá. Agora sim. Letra D. Agora sim, Júlio. Pode mandar ver, tá? Pronto. Turma, aí na página 442, eu acho que dá para resolver o exercício 7. 7 não, perdão, falei errado. 12. Vamos lá, então. Página 442, 12. Tudo bem? Se alguém tiver dúvida nesse 11 aqui, fala, hein, turma? Então, vamos lá. O 12 fala assim: utilizando-se exatamente 1.200 metros de arame. Tá. Deseja-se cercar um terreno retangular de modo que a parte do fundo não seja cercada, pois ela faz divisa com o rio. Vamos supor que aqui é o rio, ó. Então, aqui é o rio. Então, se é o rio, tem um peixinho, né? Um peixinho, tá? Outro peixinho. Tá, rio. Então, só vai ter cerca aqui, aqui e aqui, em 3 pedaços, certo? Tudo bem? Tá. E tem que ter 4 fios de arame. 4 fios de arame. Se tem que ter 4 fios de arame, então a gente pega 1.200 e divide por 4. Se eu pegar o 12, vai dar 300, né? Então, significa que se eu somar esses 3 pedaços aqui, ó, x, y, x, eu pus x aqui porque esses dois são iguais, né? Então, se a gente somar esses 3, tem que dar 300, certo? Porque aí passa 4 fios, 4 fios, 4 fios e 4 fios, vai dar os 1.200, certo? Então, ó, 2x mais y tem que dar 300, certo? Tá bom. E o que ele quer saber? Nessas condições, para ter a maior área possível. Então, ele quer a área máxima. Então, é um probleminha de máximos e mínimos, tá? Qual é a maior área possível aqui, né?
Então, ele quer saber qual é o tamanho do x e do y aqui, que tamanho que eu faço esse terreno retangular para que essa área seja máxima. Turma, a área de retângulo, até corintiano sabe isso, que é lado vezes lado, ou base vezes altura, no caso aqui vai ser x vezes y, né? Então, a área vai ser x vezes y, certo? Então, observe essas duas informações, né? Se na primeira equação eu pegar, vou por ela aqui, ó. Se eu passar o 2x para o lado de lá, eu posso trocar, aonde tiver escrito y, eu posso trocar por 300 menos 2x. Então, eu passo a ter a área em função do x, quer ver? Ó? X vezes 300 menos 2x. Fica uma letra só, tá vendo? Aqui tinha duas letras, aqui tem uma só. Se eu multiplicar o x assim, né? Então, vai dar 300x menos 2x ao quadrado, que é uma função quadrática. Só vou mudar de lugar esses dois aqui, para os corintianos não confundir quem é o A, quem é o B, quem é o C, tá? Então, tá aqui, ó. O A é menos 2, o B é 300 e o C é 0, certo? É uma função quadrática comum, né? E tem boca virada para baixo. Se essa função quadrática tem boca virada para baixo, bom, como o C é 0, eu sei que ela passa aqui no 0, 0, tá? Tá vendo? Esse ponto aqui eu sei que passa no 0, 0 porque o C não tem, ele vale 0, e lembra que o C é o ponto onde ela corta o eixo Y, né? Como ela tem boca virada para baixo, então ela vai ter ponto de máximo, tá vendo? Valor máximo, né? O Y do vértice é o valor máximo. E o X do vértice é aquele valor que é o ponto de máximo. Então, esse X do vértice aqui é o X que faz a área ser máxima, que a gente sabe perfeitamente que é menos B sobre 2A. Então, olha que moleza, ó. Menos da fórmula, o B é 300, 2 vezes o A, que é menos 2. Então, aqui fica menos 300 dividido por menos 4. Menos dividido por menos dá mais, né? 300 dividido por 4, calma aí que eu vou fazer de cabeça, tá? Espera aí. 300 dividido por 4, deu 75. Fiz de cabeça. Piro, né? Então, significa o seguinte, ó, que para que esse retângulo tenha a maior área possível, então, ó, tá aqui o rio, né? Então, ele tem que ter as seguintes medidas, ó. 75, 75, só aqui já dá 150, né? Certo ou não? Como a soma dos três tem que dar 300, aqui tem que ser 150. Então, largura 75 e comprimento 150. Isso aí vai dar a alternativa D, certo? Olha que coisinha bacana, né? Já tirei print. Já tirou? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém de vocês tem alguma dúvida? Bom, ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu? Será? Então vamos lá, quer ver? Vamos fazer um exercício agora. Eu vou esperar um pouquinho para vocês tentarem resolver, tá? Parecido com esse último aí, ó. Exercício. Um fazendeiro tem 120 metros de tela e quer fazer um galinheiro de forma retangular, aproveitando um muro já existente.
Então, calma aí. Esse é o muro, e essas três partes aqui são a tela, certo? Tela, tela e tela, certo? Então, vamos lá. Determine as dimensões desse galinheiro para que ele tenha área máxima. Olha, é muito parecido com esse, tá, pessoal? Então, você vai olhando esse daqui, como é que foi feito, e eu vou esperar alguns minutinhos aí, para que vocês façam esse daqui, certo? E aí a gente vai corrigir. Então, vamos lá, manda ver. Tenta fazer o tchan aí, tá? Eu só vou fechar o microfone um pouquinho para não ficar fazendo barulho.
Ô, senhor, ajuda a gente aí. Senhor? Ô, senhor? Ô, professora, Calma aí que eu fui buscar um café que começou a me dar tremedeira aqui, a falta do café. Fala, já fez? Ajuda aí, tá difícil. Tá difícil? Vou ajudar, espera aí, ó. Mas não vou fazer isso, calma aí, ó. Sugestão, né? Sugestão. Ó, se é retângulo, se chama aqui de x, caramba, y, certo ou não? Então, se você somar x mais y mais x, tem que dar 120, que é o tanto de tela que ele tem. Então, juntando aqui, né, dá 2x mais y igual a 120. Eu falei para ele, bem parecido com o anterior. A área é x vezes y, certo? X vezes y. Aí você faz aquele esquema, ó, isola o valor do y nessa equação, substitui nessa, e aí você vai passar a ter a área só em função de x. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai multiplicar e vai dar uma parábola de boca virada para baixo. Aí você vai achar o x do vértice. Com esse x do vértice, você vai poder achar como é que é o retângulo formado, tá? Tudo bem? Quer que deixe essa folha aqui? Oi? Tem alguém vivo aí? Não sei. Júlia, você já Eu colocou... mandei lá no grupo. Ah, então dá uma olhada lá no grupo, turma, ó. Vai olhando nessa folha lá que está no grupo e vai fazendo parecido. Aqui, ó. Já deu uma ajuda já. Vamos lá, faz aí que eu vou esperar um pouquinho para corrigir. Vamos ver. Alguém aceita um cafezinho aí, ó? Aceito. Opa, você gosta de café, Júlia? Às vezes. Às vezes? É, eu também, às vezes, eu tomo uma caneca ou duas, né? Oh, meu Deus do céu. Uia, eu acho que eu não marquei a presença do Luigi, hein? Calma aí que eu vou marcar. Deixa eu confirmar aqui. Luigi número 6. Olha, tava esquecendo já, hein, Luigi? Pode esquecer não, rapaz. Aí, ó. Pronto, tá marcado. Só vou fechar aqui para não fazer barulho.
E aí, pessoal? Deu uma adiantadinha aí ou não? Alguém fez? Alguém tem alguma resposta para a gente ver se vai estar certo ou não? Tô fazendo aqui ainda. Ô, senhor, as dimensões vai dar 30 por 80? 30 por 80? Mas aí, se você somar tudo, ó, pensa assim, Pedro, ó, 30 mais 30, 60. Aí 60 mais 80 vai passar de 120, não vai? Verdade. Não é? Tem que dar 120, ó. Esse mais esse, 120, porque aqui é o muro, né? Aqui não precisa pôr tela, certo? Só põe tela nesses 3 pedaços. Por isso que a soma aqui deu 120, tá vendo? Pode ser que dá número quebrado, viu, turma? Eu peguei esse 120 aqui, eu inventei agora esse 120 aqui. Número quebrado também é filho de Deus, viu? Preconceito não pode, viu? Viram aí na televisão, né? Alguém tem alguma resposta aí, meninos e meninas, e etc. 20 por 80, professor? Bom, se for 20 por 80, vamos ver se dá certo. Não sei se essa é a resposta ainda. Mas, ó, 20 mais 20 dá 40. 40 com 80, 120. É uma possível resposta. Vou marcar aqui, ó. 20 por 80. Mas ainda não sabemos, tá? Mas você chutou isso daí ou você fez as continhas bacanas e deu tudo certinho? Fiz as continhas bacanas. Opa! Vamos ver se está certo então. Mais alguém, meninos e meninas do meu Brasil varonil? Eu não acertei, então eu confio no Bruno. Oh, que isso, Pedro? Eu também. Mais alguém? As meninas, cadê as meninas dessa classe aí que... Eu vou com o Bruno, senhor. Fala, Jai, tá tentando fazer? Eu vou com o Bruno. Tá. Júlia, Ué, o Brunão também, né? ah, que folga, Júlia. Vamos, Eliseu. Mostra sua sabedoria aí, Eliseu. Luíde, vamos, Luíde. Vicky, Gabi. Cadê a garra da mulher brasileira? Vou corrigir, senão não vai dar tempo, tá, turma? Vamos ver se o 20 por 80 dá certo, né? Bom, então, aqui a gente vai pegar e vai deixar o y sozinho e passar o 2x para o outro lado. Então, fica 120 menos 2x. Esse y eu vou pôr aqui, ó, no lugar desse, ó, substituir. Então, a área que vai passar assim em função do x. Então, vai ser x vezes 120 menos 2x. Aí faz a multiplicação distributiva.
dá 120x menos 2x ao quadrado. Aí eu vou só trocar esses dois de lugar. Então, virou uma função quadrática com cavidade voltada para baixo, certo? Então, o x do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a. Então, ó, menos da fórmula, o b vale 120, e o a é 2 vezes o menos 2, que é o a, tá? Então, isso aqui vai dar menos 120 dividido por menos 4. Certo? Aí, menos dividido por menos dá mais, né? Então, o x do vértice, ó, 120 por 4 vai dar 30. Beleza? Se o x é 30, então, se eu colocar aqui, ó 2 vezes 30 mais y igual a 120, então aqui vai dar 60, vai passar para lá negativo. Então, vai dar 60, né? Portanto, as dimensões, né? Então, não deu certo, Brunão. O seu deu 20 por 80, né? Mas o certo é 30 por 60, tá? 30 por 60. Esse daqui, dá para montar o galinheiro, só que a área dele não vai ser tão grande quanto esse, ó. Essa é a que vai ter a maior área. Por exemplo, o seu, a área seria 2 vezes 8, 16, 1.600 metros quadrados, certo? A área do seu, né? Desse daqui vai dar 1.800, ó. 3 vezes 6, 18. Tá vendo? Então, nesse daqui, cabe mais galinha do que nesse, ó, certo? E como ele quer a área máxima, né? Então, tem que ser 30 por 60. Tudo bem, pessoal? Turma, aí eu vou fechar aqui a gravação. Já está chegando no finalzinho, né?